Graça e paz. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Hoje nós vamos fazer um estudo que é um atendimento a um pedido de explicação de uma passagem bíblica. Alguém fez um pedido a mim que eu fizesse essa explicação. Vai ser um estudo bem breve, bem sintetizado, simplificado, porque o assunto é bastante discutido e conta com muitas interpretações, mas eu vou apresentar aqui a interpretação que entendo como sendo a mais adequada, a mais fiel ao texto bíblico. Essa é uma das profecias mais citadas do meio cristão. Ela é conhecida como as 70 Semanas de Daniel. No início do capítulo 9 do livro de Daniel, então conta que Daniel estava orou ao Senhor e clamando pelo cumprimento de uma profecia feita pelo profeta Jeremias. Essa profecia está lá em Jeremias 25:11. Então essa profecia fala que o exílio do povo de Deus iria se concluir com 70 anos. E Daniel estava orando nesse sentido, né? Ele sabia que existia um plano de Deus para libertar o seu povo do cativeiro. Então ele estava clamando a Deus por isso. E antes que Daniel terminasse sua oração, o anjo Gabriel, como nós vamos ver no texto, ele aparece, ele traz a resposta de Deus para Daniel. Nós podemos ver em Daniel, começando Daniel 21 até o 23, que é justamente esse momento em que ele está orando e o anjo aparece, que diz assim: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, nós vemos aqui, primeiro, um momento maravilhoso, né, em que Deus atende de uma forma muito especial esta oração. Uma oração que Daniel estava fazendo por si e pelo seu povo. Então, ele estava intercedendo pelo povo de Deus. Então, nós vemos que neste momento, a partir desse momento, desse versículo, então o anjo Gabriel começa a explicar para ele aquilo que foi dito a Jeremias, como é que iria acontecer. Então, nós vamos ver do versículo 24 em diante, do versículo 24 até o 27, onde está mesmo a profecia. Então, nós vamos ver aqui, nesse texto, você pode abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, versículo 21 a 27. Vamos ver agora o versículo 24. Então diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.
sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então nós vamos ver os detalhes dessa profecia. Essa profecia, muitas vezes, ela é interpretada como sendo uma profecia escatológica, ou seja, uma profecia para o final dos tempos. E quando, na verdade, como entendemos, a melhor interpretação é que essa profecia já foi completamente cumprida, como nós vamos ver agora. Então vou passar a mostrar, através de um diagrama, a explicação a respeito dos detalhes dessa profecia, de todos os versículos, tá bem? Então vamos lá. Aqui está, então, nesse diagrama nós podemos ver que nós temos as 70 semanas de Daniel. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, que no original não é dito 70 semanas, é dito 70 setes. A interpretação, às vezes, ela tem que ser adequada à maneira que nós entendemos. E essas semanas são semanas de anos, não são semanas de dias. Então, uma semana são 7 anos. Então, 70 semanas são 70 vezes 7 anos, ou seja, 490 anos no total. Bem? Então, nós vemos que esta profecia ela é dividida em 3 partes. Então, a primeira parte são 7 semanas. 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, como nós vemos aqui. Bem? Depois nós vemos a segunda parte, que são 62 semanas, ou seja, 434 anos. 62 semanas mais 7, 69. Fica faltando uma, né? Então ela aparece no final, como nós vamos ver. O evento, o acontecimento que determina o início da contagem das 70 semanas está relatado em Daniel 9, 25, onde diz assim: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, essa ordem foi um decreto emitido pelo rei Artaxerxes I, o rei da Pérsia. Foi no ano 457 a.C., no 7º ano do seu reinado, como está lá em Esdras, capítulo 7, versículo 8. Então, esse documento ele foi transcrito, inclusive, em Esdras, capítulo 7, do versículo 11 até o 26. Então, as 70 semanas, que são 490 anos, a partir de 457 a.C., nos levam até o ano 34 depois de Cristo, que é a data do apedrejamento de Estevão, também marcada por outros eventos importantes, como nós vamos ver, né? Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui um detalhe muito importante da função daquilo para o que foi dada a profecia. Então, isso nós vemos aqui no versículo 24. Então, ele fala que esta profecia, nós vamos ler ali, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, a tua santa cidade, Então, há um propósito. E nós podemos aqui destacar 6 propósitos, bem claros. Então, primeiro, cessar a transgressão. Então, acabar com a tendência para se descumprir a palavra de Deus. Para dar fim aos pecados, ou seja, aquilo que vem em consequência dessa rebeldia contra a palavra de Deus, que é o pecado, é fazer aquilo que ofende a Deus, aquilo que é desobediência à sua palavra. Então, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Essa palavra expiar, em português com X, significa pagar, cumprir o pagamento a respeito de alguma coisa. Então, expiar significa pagar a iniquidade. Nós sabemos como foi feito. Foi através de Jesus Cristo, o sacrifício dele lá na cruz do Calvário, quando diz que ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, é a expiação. Trazer justiça eterna. Como consequência dessas atitudes, dessas ações de Deus através de Jesus sobre a vida do seu povo, então, traz a verdadeira justiça, a justiça eterna sobre a vida dos homens. Então, a partir deste momento, deste sacrifício de Jesus,
que marca, tem ele citado aí com muita ênfase nessa profecia. E também para selar a visão e a profecia, ou seja, firmar definitivamente, fazer com que ela seja cumprida sem haver qualquer tipo de embaraço ou que alguma coisa que venha a atrapalhar o cumprimento. Então, para selar a visão e a profecia. E também para ungir o Santo dos Santos. Nós sabemos que o Santo dos Santos é um lugar, não é uma pessoa. Então, é um lugar onde, no templo antigo, era onde o sumo sacerdote entrava para ter contato direto com Deus, para poder clamar, né, e interceder pelo povo. Então, é o Santo dos Santos. E a palavra de Deus é clara, dizendo que a partir do momento em que Jesus morreu, naquele momento da cruz, o véu que separa o Santo dos Santos do restante do templo, então ele se rasgou de alto a baixo. Ou seja, o próprio Deus abriu o acesso à sua presença, ao trono da graça, como está em Hebreus, que nós temos essa liberdade dada, somos levados pelo sumo sacerdote eterno que é Jesus Cristo. Então, ele ungiu os santos dos santos com o seu sangue. Nesse sentido, então, ele estabeleceu o Santo dos Santos como sendo nós chegarmos à presença de Deus através de Jesus Cristo. Então, isso deve ficar bastante claro em nossas mentes. Então, aí a gente começa a compreender com mais profundidade essa profecia, essa linda profecia. Né? Então, nós vamos ver aqui os detalhes daquilo que é prometido, tá? Então, nós vamos ver aqui a partir do versículo 25. Então, ele sabe e entende. Então, a primeira coisa que nós vamos destacar aqui é que Jerusalém seria restaurada, tá? Sobre a primeira parte aqui. Então, vemos que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, a primeira promessa nessa profecia. Então, aqui nós vamos no versículo, nessa primeira parte do versículo 25. E essa ordem, como nós já vimos, foi dada através de Artaxerxes I, o rei da Pérsia, em 457 a.C. Diz aqui também, até ao ungido, ao príncipe, ou seja, está aqui nessa parte do versículo 25. Então ele está falando que isso aí aconteceu no ano 26, nós vamos ver no diagrama, aconteceu no ano 26 depois de Cristo. É quando inicia-se o ministério de Jesus. Então, aos 30 anos, no ano 26 depois de Cristo, que foi a marca que nós podemos citar do início do ministério de Jesus, o seu batismo. Uma explicação. O cálculo das datas hoje, que nós dizemos, estamos no ano 2022, mas na verdade tudo indica que Jesus nasceu há 2026 anos atrás, e não 2022, ou seja, ele mesmo nasceu 4 anos antes de Cristo, por causa dos cálculos que são feitos. Então essas datas são feitas de acordo com o calendário que temos hoje, não necessariamente como um estudo perfeito a respeito da data do nascimento de Jesus. Então, no ano 26 depois de Cristo, o Senhor Jesus Cristo foi batizado e deu início ao seu ministério. Então aí fala até ao ungido. Nós vamos ver no diagrama esse espaço de tempo. Vamos ver agora. Nós vamos ver aqui que aqui no ano de 457 a.C., foi o decreto de Artaxerxes. Nós temos aqui um período de 7 semanas, que é o período da reconstrução de Jerusalém, ou seja, das ruas, dos muros, do templo. Nós vamos ver, então, ele conclui-se aqui. Foi feito com muita angústia, como nós vamos ver também. Está lá no livro de Esdras, está lá no livro de Neemias, bem claro a respeito desta angústia, dessa dificuldade. Tá? Então, existe um período maior, bem grande, de 62 semanas, completando 69 semanas, e que é até o início do ministério de Jesus Cristo, através do seu batismo no ano 26 depois de Cristo. Tá bem? Então nós vamos voltar ao texto e ver a continuação, dizendo que as ruas, o muro, né, o templo, então seriam reconstruídos, mas com tempos angustiosos, como nós podemos ver na última parte do versículo 25. E foi exatamente assim
como lá está em Esdras de 4 a 6, capítulo 4 até o capítulo 6, e também em Neemias, do capítulo 3 até o capítulo 4. Fica bastante claro você lendo esse texto, essas passagens, entendendo mais claramente o cumprimento dessa parte da profecia. Depois disso, nós vemos então justamente falando que depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Ele está falando já de uma forma geral, a partir da vinda, do início do ministério do ungido, e chega um momento em que ele vai ser morto, né? E aqui claramente falando sobre ele ser, ele não ser uma morte natural, ser uma morte causada por outras pessoas, né? Então ele será morto, ungido, e já não estará, ou seja, ele então não estaria presente mais com os seres humanos. Então, a sua morte, a sua ressurreição, então marcam este momento. Depois disso, então, nessa outra parte do versículo 26, diz: "E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas." Esse foi um momento terrível da história de Jerusalém. Jerusalém já tinha sido atacada, destruída várias vezes. O templo foi reconstruído, o templo de Salomão tinha sido destruído pelos babilônios, e então foi reconstruído por Esdras, né? E nós vemos que agora, nesse momento, que seria depois da morte de Jesus, nós vamos ver no diagrama que os 7 últimos anos, ou seja, a última semana, é dividida em duas partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então, na primeira parte é o desenvolvimento do ministério de Jesus. No meio desses 7 anos, então, acontece a morte de Jesus e a sua ressurreição e a sua assunção aos céus. Então, encerra essa parte e inicia-se uma outra parte, que é uma parte do desenvolvimento, do trabalho da igreja, né? Então, é uma consequência em que aquelas promessas anteriores vão sendo cumpridas a respeito do estabelecimento da justiça, né, da retirada das transgressões e tudo, através de quê? Do ministério de Jesus Cristo, através do Evangelho no meio do povo. E depois nós vamos ver que cessa até esse ministério exclusivo para com os judeus, também associado a este final desta profecia de 70 anos. Então, como nós vamos ver? Então, ali fala sobre esse príncipe, um povo de um príncipe que há de vir e destruirá a cidade e o santuário. O que é esse povo? É o povo romano. Esse príncipe é o general Tito. Então, ele comandou, no ano 70 depois de Cristo, ele comandou a destruição completa de Jerusalém. Então, conta-se, inclusive, uma história, não se sabe se é verdadeira, mas conta-se que ele espalhou entre o exército romano que havia um tesouro em ouro, muitas pedras preciosas escondido nas paredes do templo, nas paredes das muralhas de Jerusalém e tudo mais. Então, os soldados se sentiram altamente incentivados e sim, prometeu que, né, quem encontrasse seria o dono. Então, imaginem, né, o incentivo que esses soldados tiveram para poder não deixar pedra sobre pedra, como Jesus já havia dito, havia previsto. Okay? Então, e aconteceu, então o fim será num dilúvio. Esse dilúvio aqui não é um dilúvio de água, é um dilúvio que dá uma ideia da quantidade de soldados, do tamanho do exército. É como um dilúvio, é como uma inundação. Na verdade, em algumas traduções, a palavra é traduzida como inundação, ou seja, tomou conta de tudo. Então os soldados, eles simplesmente invadiram, e não eram poucos soldados, era um exército imenso que destruiu completamente a cidade, o templo, tudo. Então é assim, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Nós sabemos que naquele momento ali o povo foi disperso, né, e Jerusalém foi destruída, enfim, foi o fim daquele período de existência do Estado de Israel.
Então, volta no versículo 27, ali fala que ele fará aliança com muitos. Esse ele para a maioria dos estudiosos, é o Senhor Jesus Cristo. Não é o ungido. Não é esse príncipe que há de destruir a cidade e o santuário. Então, ele, Jesus, fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, todo o ministério de Jesus, desde o início do seu ministério, no meio havendo a sua morte, ressurreição e assunção, e também a manutenção do início da igreja, né, até a morte de Estevão, até outros acontecimentos ali, que consolidaram todo o ministério de Jesus na terra. Então, que consolidaram essa firme aliança por uma semana. Aí ele ali afirma, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por quê? Porque todos os sacrifícios e ofertas, etc., eram um tipo do sacrifício de Jesus. Era uma analogia ao sacrifício de Jesus. E a partir do momento em que Jesus morreu, o sacrifício perfeito aconteceu. E a partir daí, então, não havia mais sentido nenhum, qualquer tipo de culto apontando para Jesus. Agora, o culto é para ele diretamente, já ele tendo feito o sacrifício perfeito, o sacrifício para o qual os outros sacrifícios anteriores apontavam. Por isso, então, cessou o sacrifício e a oferta de manjares. Certo? E então, volta a falar aqui sobre o exército romano e sobre a destruição de Jerusalém, falando sobre a asa das abominações virá ao assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós sabemos que, posteriormente, o Império Romano, inclusive, foi completamente, caiu, né, e foi destruído, tá bem? Mas a abominação, ele veio como um assolador, ou seja, com uma força imensa, com uma força assustadora por sobre Israel. Então, essa é a profecia de Daniel. Essas são as 70 semanas de Daniel. Vamos voltar ao diagrama para então nós reafirmarmos o que nós acabamos de ver aqui. Então nós vemos agora sim, fica bem mais fácil de entender as 70 semanas de Daniel, sendo que as 7 primeiras semanas são da reconstrução de Jerusalém, né, do ano 457 até o 408, ano antes de Cristo. Depois vem essas 62 semanas, que são 434 anos, até a vinda do ungido, do Messias, do Cristo, o Senhor Jesus Cristo. E o início do seu ministério, através do seu batismo, e a última semana, que foi dividida em 2 partes, sendo que os 3 primeiros anos e meio foram para o desenvolvimento do ministério de Jesus até a sua morte e depois a ressurreição. E depois os outros 3 anos e meio para a consolidação do Evangelho, consolidação do cristianismo, no início, na igreja primitiva, porque no ano 33 depois de Cristo, então, aconteceu a morte de Estevão, a dispersão dos discípulos de Jerusalém, eles foram dispersos, né? Iniciou-se, então, intensamente a pregação aos gentios, e nós tivemos também a conversão de Paulo, que está intimamente ligado também à continuação e desenvolvimento muito forte da pregação aos gentios. Então aí está, irmão, a explicação bem simplificada daquilo que é chamada a profecia das 70 semanas de Daniel. Que seja bênção para a sua vida, assim como foi para a minha vida, né? E na vida de muitos nós percebemos que Deus controla todas as coisas. Deus tem o controle da história, não só a história dos povos, mas a história da nossa própria vida. Que Deus abençoe.